Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de AutoCAD 2015 2D. Bom, nessa videoaula eu vou explicar o comando chanfro, ok? Do inglês chamfer. Bom, primeiro, eu tenho aqui na tela uma peça que tem as dimensões de 8 mm, 26 e 20. Eu vou escolher uma das quinas, na verdade, né, a junção aqui de duas linhas e formar um chanfro, ok? Porém, antes de executar o comando, eu tenho que analisar qual é a menor dimensão. Se eu vou executar o chanfro nessas duas linhas, da de 8.94 e na 26.69, a maior dimensão que eu vou poder utilizar então é 8.94. Se eu colocar ali 9, o chanfro não é executado. Então, essa é a primeira análise. Segundo, aonde está o comando e como nós habilitamos. O comando se encontra então dentro aqui da aba Home, dentro do nosso grupo Modify, ok? Ele está junto aqui, ó, com o comando Fillet, ok? Com o comando de arredondamento. Ele está no ícone abaixo, Chamfer, ok? O comando chanfro, ele pode ser habilitado então pelo menu Ribbon, clicando nesse ícone ou digitando no teclado as letras CHA, ou seja, chá. Digitou CHA, confirmou com Enter, ele vai trazer na linha de comando algumas perguntas. Primeiro, ele traz aqui os métodos de undo, que ele vai retornar ao último método. Polyline, ele vai transformar todas as linhas ou a construção de um chanfro em uma polyline. Método de distância, esse é o que nós vamos utilizar no primeiro exemplo. Pelo método de ângulo, é o segundo exemplo que eu vou aplicar nessa aula. O comando de trim, se ele vai cortar ou não a apara. Método e múltiplo, que ele faz várias vezes. Bom, eu vou focar nas duas principais, distância e ângulo. Bom, vamos lá. Posso habilitar aqui então o método de distância clicando aqui na linha de comando ou digitando a letra D. Por que a letra D? É a única letra em destaque nessa opção. Digito D, confirmo com Enter. Ele perguntou qual é a distância da primeira linha, do primeiro chanfro. Se eu colocar aqui a medida, por exemplo, 3 milímetros e confirmar com Enter, reparem que ele faz novamente a pergunta, qual é a segunda distância para o seu chanfro? Você vai colocar uma medida em X e uma medida em Y. Lembrando, se você quer um chanfro de 45 graus, reparem que entre o símbolo de maior e menor tem um número 3. Então você não precisa digitar a segunda medida se for 45 graus, basta confirmar com Enter. Ele vai pedir para você selecionar a primeira linha, no caso pode ser tanto a vertical e a segunda linha, a linha horizontal. E automaticamente ele executou um chanfro com 3 milímetros, tanto no meu eixo X quanto no meu eixo Y, beleza? Essas duas relações aqui foram devido à seleção e à dimensão que eu executei. Agora, se eu quero executar um outro chanfro com uma dimensão diferente, por exemplo, 10 milímetros por 6, então eu vou digitar novamente o comando chanfro, ok? Vou colocar o método de distância e a primeira dimensão eu vou colocar 10. A segunda dimensão eu vou digitar 6 e apertar o Enter. Bom, ele volta nas opções e pede para eu selecionar. Se vocês desejam a linha de 10, ou seja, o chanfro de 10 no X, selecione primeiro a linha no X. Mas por que primeiro 10? Porque foi a primeira medida que eu inseri. O First Dimension foi 10. Clico então no X. Confirmo clicando então agora no Y e automaticamente eu tenho um chanfro com 10 milímetros no X e 6 milímetros em relação ao Y. Você vai definir aí como que você vai aplicar. Tá, professor, vou voltar aqui no Ctrl Z, mas se eu tivesse feito a seleção errada, ao contrário, tudo bem, ó. Chanfro, distância. Lembrando, primeira dimensão, 10. Segunda dimensão, 6. Então a primeira seleção seria a primeira linha horizontal. Vou inverter, vou fazer errado, vou selecionar a primeira vertical. Clico na horizontal, pronto. Ele inverteu automaticamente as dimensões 10 no Y e 6 no X. Tomem cuidado, beleza? O último método é um chanfro por ângulo, ok? Esse é rápido, simples, na verdade são duas medidas somente, uma dimensão e um ângulo. Bom, para habilitar o comando é a mesma coisa, habilito o chanfro, ou pelo teclado ou pelo menu Ribbon, e agora eu vou selecionar a opção Angle, que é ângulo. Habilito então digitando a letra A, confirmo com Enter,
e ele pede aqui, ó, especifique o comprimento. Nesse caso eu vou colocar o comprimento aqui, ó, de 7 unidades. A próxima pergunta é especifique o ângulo para esse chanfro. Eu vou colocar aqui, ó, 33 graus. Beleza? Bom, ele pede agora a seleção da primeira linha. Lembrando que se eu selecionar o primeiro item no X, o comprimento de 7 unidades vai estar nessa linha. E o ângulo de 33 graus vai estar relacionado ao eixo X. Então eu seleciono primeira linha, ok, no X, e segundo o Y. Pronto. Automaticamente eu tenho um chanfro com 7 unidades, ok? E exatamente um ângulo de 33 graus. Então esse método é um pouquinho mais prático, ok? Para finalizar essa videoaula eu vou fazer mais um chanfro, só que dessa vez eu vou inverter a seleção, ok? Pelo método de ângulo. Habilito o comando chanfro, seleciono o ângulo, ok? Vou colocar a distância de 4 milímetros e vou colocar o ângulo de 20 graus. Vou selecionar primeiro o Y e depois a linha no X. Automaticamente eu tenho uma linha aqui, ó, com 4 unidades e o ângulo de 20 graus. Ok? Processo rápido, fácil, prático. Beleza, pessoal? Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa aí o comentário, compartilha, divulguem. Passem esse material para mais e mais pessoas, porque assim eu vou trazer conteúdo diário aqui para vocês. Beleza? Eu quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e fui!